Olá, eu sou o Lauro Numeral e está começando agora mais um Jornal Numeral. Vamos ver as manchetes de hoje. O que são os números irracionais? Nosso repórter Odemar Temático aceitou o desafio e saiu em busca dessa informação. Talvez o mais famoso deles seja o número π. Basicamente, a criação desse número se deve à observação que a razão entre o perímetro e o diâmetro de uma circunferência é constante. E ainda, fomos até a Grécia para saber mais sobre a sociedade pitagórica. Descobrimos o que foi essa sociedade e como ela estava organizada. A escola pitagórica era como uma sociedade, muito conservadora e rígida. Quem fazia parte dela acreditava que a matemática e a filosofia eram a base para a conduta moral. Nossa equipe viajou para descobrir como se chega ao valor de π e também para conhecer um pouco sobre o conjunto dos números complexos. Como os números complexos são formados por uma parte real e outra imaginária, houve a necessidade de acrescentar mais um eixo à reta real a fim de ser possível representar tais números. Bom, há muito tempo existiu uma sociedade secreta chamada de Sociedade Pitagórica. Vamos chamar nosso repórter Odemar Temático, que tem maiores informações. É com você, Odemar. É isso, Lauro Numeral. Estou aqui na Grécia. Eu aqui com Academos, que é um grande conhecedor da história. Academos, quem foi Pitágoras? Produção, traz o outro microfone. Esse aqui não serve. Ah, sim, claro. Obrigado. Esse sim, o da tradução simultânea. Agora sim. Então, Academos, quem foi Pitágoras? Pitágoras foi um profeta e místico. Ele nasceu em Samos, uma das ilhas de Dodeconaso. Olha, e o que foi a escola pitagórica? A escola pitagórica era como uma sociedade, muito conservadora e rígida. Quem fazia parte dela acreditava que a matemática e a filosofia eram a base para a conduta moral. Dizem que a criação das palavras matemática e filosofia se devem a Pitágoras. Que interessante, hein? Mas vamos viajar mais um pouco e ver se descobrimos mais alguma coisa sobre essa tal sociedade. Obrigado, Academos. O que estamos vendo aqui é algo espetacular. É o lugar onde os membros da sociedade vão se reunir. Vai lá, Odemar, fala com eles. Não, Lauro, eu não sei se eu posso, eu prefiro apenas observar. Lauro, eu vou arriscar então. Com licença, por favor, qual o seu nome? Esteves. Esteves, qual a linha dos pitagóricos? Um artigo fundamental dos pitagóricos é que na geometria está a essência de tudo. Nas questões práticas e teóricas da vida do homem, tudo pode ser explicado em função dos números inteiros e suas razões. No entanto, uma descoberta acabou por demolir a base da fé pitagórica. A diagonal de um quadrado não pode ser comparada com os seus lados. Tomando-se apenas razões de números inteiros, aprendemos que se um quadrado tem um lado igual a 1, sua diagonal será a raiz de 2. É o que nós chamamos de número irracional. Um número que não pode ser escrito como razão de dois números inteiros. Odemar, como assim? Números irracionais? Fale um pouco mais sobre isso. Lauro, são irracionais todas as raízes não exatas e muitos outros números. Não é mesmo? Talvez o mais famoso deles seja o número π. Basicamente, a criação desse número se deve à observação que a razão entre o perímetro e o diâmetro de uma circunferência é constante. E dá para demonstrar isso na prática. Pegue um barbante, um instrumento de medida de comprimento e várias tampas de recipientes circulares. Com auxílio do barbante, meça o comprimento da circunferência e o diâmetro de cada tampa. Divida cada comprimento de circunferência pelo seu respectivo diâmetro. Você vai observar que, independentemente do tamanho da tampa, essa razão é constante e próxima de 3,14. Muito interessante, hein? Obrigado, Esteves. Agora vamos voltar para a Grécia para terminar aquela conversa com o Academos. Muitos matemáticos ao longo da história fizeram cálculos de aproximação do número π, mas
qual foi a aproximação mais aceita? Vamos perguntar aqui para o Academos. Academos, qual a aproximação mais aceita do número π? Veja, embora a constância da razão entre o comprimento da circunferência e seu diâmetro tenha sido observada antes disso, coube a Arquimedes no século III a.C. investigar o número π. Utilizando sucessivas aproximações por polígonos regulares, inscritos e circunscritos, ele descobriu a seguinte aproximação para π. π é maior que 3 mais 10/71 e menor do que 3 mais 1/7. Tal aproximação não foi melhorada por 18 séculos, tamanha sua precisão. E temos uma curiosidade sobre esses números. Produção, solta a matéria. Assim como todos os números irracionais, π possui infinitas casas decimais. Os matemáticos se divertem tentando encontrar cada vez mais casas decimais. O recorde é atribuído ao professor Daisuke Takahashi da Universidade de Tsukuba. Ele conseguiu calcular 2,5 trilhões de casas decimais. Ele precisou de um supercomputador composto por nada menos que 640 computadores de alta performance. Esse computador levou 73 horas e 36 minutos para calcular 2 trilhões 576 bilhões 980 milhões 370 mil casas decimais. Mas para que servem todos esses cálculos? Lauro, não pense que esses cálculos são inúteis ou só têm utilidade para a própria matemática. Quando os matemáticos tentam resolver um problema como esse, acabam desenvolvendo ferramentas matemáticas que poderão ser úteis em outras áreas. Voltamos com você no estúdio, Lauro, enquanto eu vou fazer mais uma viagem. Que maravilha! Odemar foi o primeiro a viajar no tempo e tudo isso durante uma matéria. Alô, concorrência? Só nós temos a fórmula, hein? E agora vamos viajar no espaço e ver onde nosso repórter Odemar Temático está. Lauro, conhecemos os números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Todos estes formam um conjunto que chamamos de conjunto dos números reais. Mas será que existem números que não são reais? Olha, Odemar, eu não sei não, hein? Mas é possível, hein? Bem, Lauro, para responder essa questão, estou aqui com o Otávio, que é um professor de matemática. Otávio, existem números que não são reais? Existem sim, Odemar. Vamos lembrar que há alguns anos, quando aprendemos a resolver equações do segundo grau, algumas não tinham solução. Em geral, a resposta que a gente escrevia era que a equação não tinha solução no conjunto dos números reais. Mas você nunca se perguntou se existe solução em outro conjunto? Por exemplo, x² mais 9 é igual a 0. x² é igual a menos 9. Você sabe calcular a raiz quadrada de menos 9? Não. Isso mesmo. E aí você poderia dizer que a resposta não existe no conjunto dos números reais. Mas vem cá, existe outra resposta? Otávio, existe outra resposta? Sim, no conjunto dos números complexos. E o que é esse conjunto? Esse conjunto engloba todos os números reais e mais as raízes de índice par de números negativos. Por exemplo, a raiz quadrada de menos 2. Mas o que levou esses matemáticos a criarem esses números? Durante a Idade Média, os matemáticos italianos exploraram diversos tipos de equação e classificaram suas soluções. Eles também esbarravam em equações do tipo x² mais 1 é igual a 0, considerando que essas equações não possuíam soluções. Isso porque os matemáticos daquela época sabiam que não existia um número elevado ao quadrado que resultasse em um número negativo. Matemáticos indianos e árabes sequer criaram símbolos para representar essas soluções. Eles consideravam problemas como esse como completamente sem sentido. No entanto, no século XVI, surgiu um matemático que ignorou tais considerações e resolveu encarar o problema de frente. Esse matemático chamava-se Girolamo Cardano. E o que o Girolamo fez? Bem, ele procurava a solução para uma equação cúbica. x² é igual a 15x mais 4. Girolamo se deparou com raízes quadradas de números negativos, como por exemplo, x é igual a raiz cúbica de 2 mais raiz quadrada de menos 120 mais a raiz cúbica de 2 menos raiz quadrada de menos 121.
Girolamo sabia que 4 era uma das raízes e não conseguia ver sentido no que tinha encontrado, pois assim como seus antecessores não concebia raízes quadradas de números negativos. Quando se colocou o problema de dividir o número 10 em duas partes iguais, tais que o seu produto seja 40, as regras usuais geram como soluções 5 mais a raiz quadrada de menos 15 e 5 menos a raiz quadrada de menos 15 para as partes. Cardano chamava essas raízes de sofísticas e concluiu que o resultado era tão sutil quanto inútil. Mais tarde, os matemáticos diriam que essas manipulações de Cardano eram sim sutis, mas em hipótese alguma inúteis. Obrigado, Otávio. Então alguém resolveu as raízes de números negativos. É isso, né? É o que vamos descobrir já já. Lauro, nossa máquina nos trouxe à Itália, país onde nasceu e viveu Girolamo Cardano. Aqui ao meu lado está Giuseppe, que é um estudioso bastante famoso por aqui e que conhece bem a história dos números e também das raízes dos números negativos. Giuseppe, o que você tem a nos dizer sobre as raízes de números negativos? Girolamo Cardano chamava as raízes quadradas dos números negativos de números fictícios. Mesmo assim, ao contrário dos matemáticos indianos e árabes, ele resolveu operar com esses números normalmente. O resultado imediato das resoluções das equações cúbicas elaboradas por Cardano consistem na possibilidade da existência de novos números, o que mais tarde foi chamado de número imaginário. Atualmente, os matemáticos se referem à raiz de menos 1 como sendo a unidade imaginária simbolizada pela letra I. Mas no século XIX, dois matemáticos, Jean-Robert Argand e Carl Friedrich Gauss, redescobriram a ideia de outro matemático, considerando a possibilidade de representar um número complexo em um gráfico, aos moldes do que se faz com os números reais. Os números reais podem ser representados em uma reta numérica real. Como os números complexos são formados por uma parte real e outra imaginária, houve a necessidade de acrescentar mais um eixo à reta real a fim de ser possível representar tais números. Poxa, você pode nos dar um exemplo, Giuseppe? Sim, veja, um número complexo, z é igual a 3 mais 2i, corresponde à representação menos, pois considera-se o eixo horizontal como o eixo destinado a representar a parte real, e ao eixo vertical como o eixo destinado a representar a parte imaginária. O que parecia apenas uma ideia maluca de alguns matemáticos que pensavam somente em matemática, hoje encontra aplicações na física e na engenharia elétrica. Isso para citar apenas duas aplicações. É a matemática em todo lugar. Obrigado, Giuseppe, por tua explicação. É com você, Lauro. Obrigado, Odemar. É isso aí, pessoal. Nosso tempo acabou e chegamos ao final de mais um jornal. Obrigado pela audiência e até a próxima.